Sim, Então, vai. se tu quiser te apresentar, né? Eu fiz uma introdução antes, acho que só vou dar as boas-vindas novamente, porque vai ficar gravado. Mas a Pam foi um presente de Deus na minha vida. Eu conheci ela, assim, num dia inusitado, em Dallas, né? Ambas ali se encontraram numa conferência e eu tive o privilégio de receber o livro dela. Já li, né, alguns capítulos. Estou sendo muito edificada. E é uma benção, assim, poder fazer parte, porque é um processo que toda mulher tem que passar e repassar várias vezes, né, na maternidade, no mundo executivo, como servidora da igreja. Então, são etapas que a gente vive que vão transformando aquilo que é a nossa essência. E, ao mesmo tempo, a gente tem que colocar isso perante outros, porque a gente acaba comparando demais e tendo um referencial que às vezes vai nos destoar ali do original que Deus criou na nossa essência. Então, eu acho assim espetacular a gente poder descobrir o que Deus tem para nós, qual é a nossa essência, porque todas carregamos o azeite, mas cada uma vai ter um óleo especial, né? Um aroma, um dom diferente, e essa é a beleza da coisa. Deus é um Deus de diversidade. Então, eu queria que tu te apresentasse, né, de tantos títulos, apesar dos títulos, né? Para o pessoal te conhecer, para te seguir, adquirir teu livro. Olha, o que a gente puder fazer para a gente descobrir a nossa essência, eu acho que é essencial, né? Sim, amém. Bom, como a Dani falou, né? Meu nome é Pamela, mas todo mundo me conhece como Pam, né? Pam Ribeiro. Esse aqui é o livro, para quem está perguntando, né? Eu sei que está ao contrário, mas o nome do livro é O Poder por Trás da Originalidade. Sim, é possível ser original em um mundo de cópias. Nesse livro, a gente fala, né? Eu falo sobre o resgate da nossa verdadeira identidade em Cristo, né? E todo um processo que eu passei, né? Como a Dani falou, eu me formei em moda, eu sou bacharel em desenho de moda. Eu trabalhei muitos anos como figurinista da Rede Globo, né? Fiz novelas e eu era responsável por todo o canal do Sport TV. E trabalhei com jornais, revistas, cinema, teatro, musicais, fiz de tudo um pouco, né? E com isso a gente vai aprendendo como nos disfarçar, vamos dizer assim, né? Criar personagens, né? A gente acaba entendendo como fazer essa distinção entre nas questões, vamos dizer assim, especificamente de novela, né? Separar o ator do personagem. Né? E na vida real a gente faz isso também. Infelizmente, a gente acaba se vestindo de vestes que muitas vezes nos transformam em personagens, né? E o mundo faz com que a gente vá perdendo a nossa essência, a nossa verdadeira identidade em Cristo, porque a gente vai se moldando a essas questões. Hoje eu trabalho como pastor assistente em uma igreja hispânica aqui nos Estados Unidos, eu moro em Dallas, né? E fazem 2 meses, mais ou menos, 2 a 3 meses, eu acho, não lembro exatamente a data, né? Que o grupo de estudo bíblico que eu tinha na minha casa com brasileiros agora é parte dessa igreja também, né? Então trabalho para uma denominação chamada Church of God, que nasceu em Cleveland, Tennessee, né? Já fazem muitos anos. E então hoje eu sou metade pastora assistente, metade consultora de imagem, né? E o meu chamado é especificamente direcionado ao resgate da nossa verdadeira identidade em Cristo, onde eu, né, faço essa junção do meu mundo profissional, né, com o direcionamento que Deus me deu para esse chamado. Então, a gente tem entregue totalmente a direção do Espírito Santo, né, Panca? Eu te comentei algumas vezes, então cada live tem sido assim, diferente, né? A gente fez o estudo essa semana sobre as vestes de José, então algumas coisas que estão relacionadas aí ao teu livro especificamente é essa questão, né, da diversidade. Então, eu queria te perguntar assim, qual é a tua opinião, né? O que que tu crê em relação a isso, porque a gente tem favoritismo no nosso meio, na igreja, na nossa família, e é uma coisa natural. E a gente tem que desenvolver isso aos poucos. Não é que a gente todos sofremos traumas na nossa infância, mas ao decorrer da nossa vida,
nem sempre a gente vai ser o primeiro, né? A gente sempre vai ter que competir, é uma parte natural do nosso ser. Então, como a gente desenvolve saudavelmente isso, como a gente olha para o nosso próximo, identifica que, né? Até falei essa semana para os meus filhos, por que a gente tem que sempre ter algo a mais, né? Cada um tem o seu dom. E quando a gente começa isso na infância, começa a identificar, principalmente, cada um com a sua personalidade, com os seus dons, a gente consegue alavancar esse indivíduo para que ele se enxergue nesses dons, nessa diferença, e não fica olhando e comparando com o irmão. Mas a gente faz isso até na vida adulta, né? Então, o que tu crê, né, nessa base? Sim, é interessante você falar isso, porque assim, né, você começou falando sobre, né, o azeite, né, que é extraído, né? E como com as oliveiras, as azeitonas, cada azeite é específico e ele tem um propósito específico, ele serve para alguma coisa específica, né? E nós também somos assim. Deus nos criou diferentes uns dos outros exatamente por isso, porque cada um carrega uma porção, cada um carrega, né, como você falou, um dom, um propósito. E não é para competir, é para somar, porque nós somos um corpo. Então, a junção de cada coisa que Deus depositou em cada pessoa é que faz com que o evangelho seja, né, diversificado e pregado de forma específica para cada indivíduo. Porque, obviamente, as pessoas que eu vou alcançar com aquilo que Deus depositou sobre a minha vida são diferentes das pessoas que você vai alcançar. E vice-versa, assim é com cada um. Porque se fosse para todos nós termos iguais, Deus teria feito a gente igual. Ele não teria, ele teria feito um molde, né? Por que desenhar cada pessoa de forma. E a Bíblia é bem específica, né? Eu gosto muito do Salmo 139, que diz, né, que ele nos formou antes mesmo, né? Antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, ele já tinha um propósito, ele já tinha escrito todos os dias da nossa vida. Então, assim, ele já sabia como que ia ser a nossa personalidade, aonde, né, em que ambiente nós estaríamos inseridos. E com isso também as nossas vestes. As pessoas sempre me perguntam assim, né? Eu sempre falo, às vezes as pessoas, né, têm esse mito de que a gente tem que usar a nossa melhor roupa para ir domingo para a igreja. Ou seja, eu só sou essa melhor pessoa no domingo? Não. Eu sou um cristão e tudo que eu faço, como a palavra diz, é para a honra e glória do Senhor, né? Eu tenho que me vestir bem todos os dias. Eu não tenho que ter a roupa de domingo, né? Eu tenho que me vestir de acordo com aquilo com quem eu sou e aquilo que eu expresso através da minha personalidade, da minha individualidade, todos os dias. Porque eu não, né, não vira a chavinha. Domingo eu sou cristã, domingo eu estou na igreja. Não, eu sou todos os dias. Né? Porque as pessoas costumam dizer que existem Bíblias, pessoas que só vão ler a Bíblia que nós mostramos. Né? E o que eu estou mostrando? Né? Eu falo para as minhas clientes que a nossa roupa é uma extensão de quem nós somos. Então, ela vai revelar nossos princípios, né? Vai revelar aquilo que a gente acredita, a nossa personalidade, né? O nosso temperamento. Hoje em dia fala-se muito sobre, né, os temperamentos. Tudo isso ele é expressado na nossa vestimenta. E quando a gente vê essa questão do que a gente vai falar hoje, das vestes de favoritismo, né? A gente tem que entender todo o poder e talvez as consequências ruins que a gente carrega por conta dessas vestes. A live de hoje está baseada no capítulo 37 de Gênesis, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o peso de carregar aquilo que Deus colocou sobre você. Né? Porque nem todo mundo vai celebrar a roupa que Deus colocou sobre você. Algumas vestes, elas não revelam apenas aparência, né? Elas revelam escolha, posicionamento, destino, né? E existe um problema nisso que muita gente está tentando até esconder aquilo que Deus marcou.
né? Então, a gente tem pessoas diminuindo a própria voz, a gente tem pessoas apagando a própria essência, né? Neutralizando a própria presença, né? Como se estivesse se apagando literalmente, né? Porque essas pessoas, elas aprenderam que ser escolhido gera perseguição. Isso é um fato, né? É. Mas hoje nós vamos falar sobre algo que ninguém tem coragem de tocar, que são as vestes de favoritismo, né? Amém. Porque muitas vezes a gente não tem esse entendimento, né? E a gente acaba, né, escondendo essa verdade. Né? Então, claro, a gente não vai ter tempo de ler aqui, né? Gênesis 37, eu te sugiro que você depois leia em casa e vá, né, marcando alguns pontos. Mas esse capítulo ele diz que Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, né? E fez para ele uma túnica de manga comprida, né, específica. E essa túnica, ela não era apenas uma roupa, né? No contexto hebraico, as vestes falavam de identidade, posição, autoridade, herança, distinção. Algumas dessas coisas a gente ainda vê nos dias de hoje, né? Porque a forma como a pessoa está vestida, a gente consegue identificar se ela é uma pessoa com autoridade, se ela, né, os ambientes por onde ela circula, né? Então a roupa, ela comunicava quem você é e quem você era e ainda hoje quem você é, mesmo antes de você abrir a boca. A gente fala muito sobre isso. E Jacó coloca sobre José uma veste que revela, né, uma diferenciação, que é algo muito perigoso, né? Porque o problema nunca foi a túnica. O problema nunca foi a túnica. O problema era o que ela representava, né? Então, muitas vezes as pessoas toleram a sua presença até você começar a parecer quem você é. Então, os irmãos conviviam com José até a roupa aparecer, até a túnica aparecer, né? Porque já existia uma rixazinha Já. então do pai demonstrar mais amor para ele do que para os outros. E aí, quando o pai manda fazer aquela túnica específica, né, isso incomodou mais ainda, né? Porque enquanto o favor ele está invisível, ninguém se incomoda. Agora, quando Deus começa a revelar externamente aquilo que já marcou espiritualmente, né, o ambiente muda. E foi assim com José, né? A túnica denunciava algo, ele carregava uma distinção, né? E assim, nessa manhã eu quero te confrontar com amor, tá? Você que está nos assistindo, né? E que vai nos assistir depois, né? Talvez a razão de você estar vivendo ou tentando, né, se misturar seja porque você percebeu que toda vez que você, né, se aproxima da sua originalidade, alguém se incomoda com isso. E aí você dá aquela travadinha, né? Então, José, ele não era odiado apenas porque ele existia. Porque às vezes a pessoa pensa assim, né? Ah, eu não fiz nada para ninguém, né? Por que tanto ódio? Por que tanta coisa? É só porque eu existo? Não, não é por isso, né? Ele era odiado pelo que ele representava, né? Então, favor expõe ambientes adoecidos, porque não é sobre o que você carrega, é sobre aquilo que está ao seu redor, né? A segunda coisa é que o mundo tenta arrancar de nós as vestes que Deus colocou. Então, uma das primeiras coisas que os irmãos de José fazem, né, é arrancar a túnica. Né? Pode ver lá, bem específico em Gênesis 37, 23. E aí a gente percebe por quê. Antes da cova, antes da venda, antes da escravidão, eles arrancaram a veste de José, né? Porque o inferno, ele sempre tenta atacar os sinais visíveis da nossa identidade. E é muito mais tocante, muito mais impactante quando isso vem de dentro da nossa casa. Então, também tem esse porém, né? Que quem tentou foi da própria família, do próprio sangue. E muitas vezes na nossa infância,
alguém quer colocar um rótulo, né? Eu quero, o meu pai dizia muito, a minha princesa. Só que eu me sentia mais a princesa Xena do que a princesa, né? Eu gostava mais da Bela que andava de cavalo do que a Bela adormecida e ficava lá dormindo, entendeu? Então, a Sim, gente cresce com uma expectativa que a gente tem que alcançar. Por quê? Porque o mundo tenta nos impor o que eles acham que é ideal, né? Isso é uhum, importante a gente ter esse discernimento depois. A gente vai vendo o que a gente foi se tornando. E o Espírito Santo vai nos revelar, né, Pan, também. sim. Onde que foi bloqueado, né, a tua essência foi bloqueada. Isso é bem, bem importante, a gente pedir para Deus nos revelar. Sim, e é importante isso que você está falando, até porque, assim, quando as pessoas de fora que não nos conhecem nos julgam e tentam, né, apagar essa nossa originalidade, às vezes nem incomoda, Normal. sabe? Não faz diferença. Mas aqueles de casa, sabe, que estão mais próximos da gente, que conhecem a gente no profundo, isso dói demais. E é aí que muitas vezes a gente. É aí exatamente, na verdade, onde a gente começa a se perder. É, Porque você tenta, né, fazer coisas para você continuar agradando, para continuar sendo escolhida, ou é, para não, não, eu não vou agir assim, eu não vou porque, eu vou magoar. é. Então você começa a se diminuir para caber, né? Para, É pisar em ovos para ser quem tu é. né, se encaixar naquele molde que foi criado. Né? E aí, talvez muitas de nós estamos vivendo isso até hoje, né? A gente está nesses ambientes que foram arrancando as nossas vestes aos poucos, né? Então, você já não fala mais como antes, né? Você não sonha mais como antes, não Verdade. se posiciona mais como antes, né? E tudo isso faz parte do nosso processo de amadurecimento também, É né? verdade. Porque E aí também tem um detalhe do José que quando a gente começa a encontrar nossa identidade, a gente começa a passar pelos processos, não é só a gente que vai ter o sonho. Porque depois que ele foi para a prisão, que ele foi para cá, para Faraó, eles tiveram sonhos, né? O padeiro teve o sonho e ele foi usado por Deus para trabalhar nisso. Então, não vai só afetar a tua vida, os teus dons, os dons que tu tens, também vão ser manifestados ao teu redor, para te ser usado na vida de outros, não só para ti mesmo, né? Então, quando tu entende isso, também dá um amadurecimento espiritual, porque o José no início falava né, com toda a voz. Eu tive um sonho. E diz ali, tem uma palavra que fala, pelo jeito que ele falava, odiaram mais ainda. Então, se a gente tem uma maturidade em como, né, expor a nossa veste, eu acho que isso também causa algumas amarguras, assim, ao longo do tempo. E é diferente quando ele vai a Faraó e ele fala, longe de mim traduzir o sonho, né? O Faraó falou, me disseram que tu tens o dom. Deus vai dar a resposta que tu tá buscando. Então, conforme a gente amadurece, a gente começa a ver que essa vestimenta não é a minha vestimenta. É a vestimenta do Senhor, né? Porque hoje quem vive é Cristo, não somos mais nós. Nós queremos morrer para Cristo viver, né? Diminuir para que Ele cresça. Então, também tem ali a maturidade do eu tenho esse dom, eu ganhei a túnica. Não, foi Deus quem nos deu, né? A gente tem que voltar para... Exatamente. E a gente vê que Deus permitiu que José passasse por tudo que ele passou, realmente para que ele chegasse nesse amadurecimento. Porque quando ele era jovem, enquanto ele estava naquele círculo familiar dele, né, ele até muitas vezes ele soou como presunçoso, tipo assim, Ah, né, quando ele teve o sonho de que todos iriam se prostrar para quem ele, é que não ia ficar né? bravo com o José? Eu ia. Você Ainda entendeu? mais se eu sou Então, mais velha. exatamente. Então, tipo assim, quem você acha que você é para estar vindo aqui dizendo que a gente vai se prostrar? Até o pai, até o É, né, Jacó questionou como é que está dizendo que seu pai e sua mãe vão ter que se prostrar para você? Não, não é bem assim. não é. Então, né, isso condiz também com a pergunta aqui que a Liliane está fazendo. Né? E quando Deus te fala para não dizer nada para ninguém antes de realizar, é um sinal para quem está à sua volta? É uma questão, Liliane, da gente realmente discernir o tempo das coisas. É. Porque não é o fato de nós estarmos sonhando e Deus mostrando as coisas que é o tempo correto da gente falar. Porque muitas vezes Deus fala hoje, mas isso vai acontecer daqui a muito tempo.
E a nossa maturidade é que vai fazer com que, nesse processo de espera, nós saibamos como nos posicionarmos, não perdermos, né, a nossa identidade, porque o processo de espera trabalha numa coisa que é a paciência. E isso tem a ver com o nosso temperamento, com a nossa personalidade. Como que a gente vai agir até que as coisas se concretizem, né? Então, é muito esse processo durante... Deus mostrou hoje o que vai acontecer amanhã, é que faz com que nós estejamos preparados para viver aquilo que Deus já nos mostrou, né? Então, como eu falei, a gente não sonha mais como antes, quando a gente está nesse ambiente, né? E a gente começa a viver ou a sobreviver emocionalmente, né? E a gente que está viva, a gente está viva num sentido, mas completamente desconectada de quem Deus chamou a gente para ser. E é por isso que a gente vai se perder. Por isso que é muito importante a gente saber quem nós somos em Cristo. Amém. A sociedade, ela vai impor, né, que a gente se molde aquilo que é conveniente para ela. É verdade. Entendeu? Então, quando a gente não sabe quem a gente vai recebendo essas coisas e a gente vai assumindo uma identidade que não é nossa, não foi aquilo que Deus desenhou para cada um de nós, né? E aí, o que que acontece, né? Existe algo que é poderoso em José, porque tiraram a roupa, mas não conseguiram tirar o favor, que são duas coisas diferentes, né? O favor de Deus não está preso a uma estação, né? José muda de ambiente várias vezes, como a gente já falou aqui. Ele saiu do ambiente familiar, ele era o filho favorito, ele chegou a ser escravo, ele foi prisioneiro até chegar a governador, né? Então, as vestes mudam, mas o favor permanece. Porque nesse processo, ele já não tinha mais aquela túnica que demonstrava o favoritismo do pai. Ele foi vestindo outras coisas. Deus permitiu que outras vestes fossem sendo colocadas sobre ele. Né? Então, porque o favoritismo espiritual não é um privilégio carnal. É responsabilidade de carregar o propósito. Né? E a gente comete um erro que é muito perigoso. Achar que a cova anula a promessa. Porque os irmãos de José tiraram a veste, né, de favoritismo, que era a túnica, e jogaram ele numa cova. Mas aquilo não anulou a promessa que Deus tinha sobre a vida dele. Né? A cova só revelou quem realmente acreditava naquilo que Deus falou. Né? Então, isso tem uma conexão com a nossa identidade. Né? Que tem muita gente usando vestes que nunca foram feitas para ela, que são vestes de adaptação, vestes de medo, vestes de aprovação, vestes criadas para caber em ambientes que Deus nunca chamou a gente para permanecer. Né? E o mais triste é que muita gente já perdeu tanto a referência da própria identidade, né, que já não sabe mais distinguir quem é e quem precisou se tornar para ser aceita. Porque muitas vezes a gente não se reconhece mais. A gente nem sabe que a gente não é aquele personagem. Exatamente. A gente vai se adaptando, né? E assim, gente, isso eu não estou falando assim como uma questão até de crítica, não. Né? Porque a nossa natureza caída, isso é natural que a gente queira para se sentir parte de um grupo, né? A gente sem querer, muitas vezes, sem ter esse conhecimento, a gente vai adaptando a certas coisas. A gente começa a falar da mesma forma, a gente começa, né, a se vestir mesmo da mesma forma que aquele grupo, né? Sem perceber, e a gente vai, né, se adaptando, se moldando àquela realidade que muitas vezes não é a que Deus, né, quer pra gente. E acaba virando uma carga, né? Quando Jesus fala que o fardo dele é leve, quando a gente sente que tá pesado, né? Eu usei muitos anos ali a veste. Por exemplo, meu pai colérico, eu sanguínea, meu esposo colérico. No trabalho, sou colérica. Sou uma pessoa que eu vou por performance, eu quero os meus objetivos super alinhados. E o sanguíneo, ele não é muito organizado ali nas metas. Ele tem muitos sonhos, né? Que nem José. Acho que José era sanguíneo. Tem muitos sonhos, tem muitas ideias. E eu sempre falei de tudo que era sonho, eu sempre abri para todo mundo. Nunca tive, né,
ai, não vou abrir, que nem a irmã falou. Eu Aham. nunca tive. As pessoas que me diziam, não é pra te falar pra todo mundo. E às vezes não acontecia, eu dizia, não aconteceu, não aconteceu. E tem gente que fica com aquela expectativa. Ah, porque achei que ia acontecer, mas não dá pra acreditar, porque tudo ela tem ideia e nada dá certo, sabe? Nada vai adiante. Tu acaba perdendo a tua credibilidade, assim Sim, como o José deve ter perdido, né? Por quê? Porque tu vai crescendo. Então a gente vê ali a inveja tirando as vestes de José, mas tem outra coisa também que me chama atenção, que a esposa de Potifar também tentou tirar, puxou a veste de José. Então tem muita gente que vai ver o teu dom e não vai usar aquela inveja para arrancar a tua veste, mas ela vai querer tirar vantagem. E vai uhum, querer dizer, ela está disponível, ela quer fazer isso, ela tem tantos projetos, eu quero pegar um pouco disso e usar para me beneficiar. E a gente também não enxerga quando as pessoas estão tentando arrancar nossas vestes para uso próprio, para, né, tá vendo que tá dando tão certo, que tu tem tanto favor de Deus, que agora eu vou te colocar em todos os ministérios, né? Tu já teve um monte de ministério, tu deve imaginar, mas às vezes a pessoa nem pergunta para outra, ai, tu pode ir no louvor essa semana, por exemplo? Não, já sabe que aquela pessoa vai estar sempre disponível, sabe? sim. E aí a gente cria neurologicamente um padrão na mente dos outros, de que a gente, sim, a gente consegue, a gente faz, por quê? Porque a gente também tem esse pertencimento por trás e a pessoa também tem a necessidade de ter alguém que pertence. É Sim, difícil, é uma sim. sensibilidade. Isso que você está falando é muito importante, porque as pessoas, elas muitas vezes, né, elas não querem simplesmente ocupar o seu lugar. Elas querem usufruir daquilo que você carrega. E aí, numa questão de dizer, né, como você falou, a pessoa está sempre disponível, né, a pessoa tem muitos dons, né? Então, o que que eu vou fazer? Ah, ok, eu não tenho. E eu não vou simplesmente, né, ficar apagada nesse contexto. Então, eu vou me juntar com essa pessoa, É, porque vai respingar em mim. E se eu sou o líder dessa pessoa, né, ela não vai se sobressair, sou eu que me eu sobressaio. controlo. Sou eu que estou dizendo o que vai, o que pode, o que não pode. Né? É. Então, é muito importante a gente também ter esse discernimento, né? E usar aquilo que Deus depositou nas nossas vidas realmente para os outros, né? Porque muitas vezes os dons, as pessoas pensam assim, ai, eu sou tão, né? Tenho dons para tantas coisas, né? E existem coisas. Falar sobre dom é algo assim que eu sempre tento explicar para as pessoas, né? Porque Uhum. todo mundo acha que tudo que está na vida da gente são dons. Dons, eles são coisa. A Bíblia fala sobre dons específicos. E Deus, além dos dons, coloca talentos. Talentos são diferentes de dons. Uhum. Né? Então, a gente precisa saber diferenciar muito essa questão dos talentos que as pessoas, que Deus deposita em cada pessoa e dos, Sim, né? Porque os talentos eles servem para umas coisas e os dons é para outras específicas. Então, é, entender essa diferença, né, é algo que a gente realmente precisa pontuar, é né? verdade. Essa questão do favoritismo espiritual, né? Porque a gente não está falando aqui só de roupas, a gente está falando desse favoritismo pontual, Sim. né? De algo que Deus já depositou na nossa vida. Ele traz, como a gente já falou, consequências boas e consequências ruins, né? E quando a gente realmente não tem esse conhecimento do propósito que nós carregamos, né? Do porquê nós fomos criados, né? A gente entra num confronto pessoal, né? Porque muitas vezes, quando Deus marca alguém, né? Essa pessoa ela nunca mais consegue viver pequena sem sentir desconforto. Porque sempre vai ter alguma coisa que vai incomodar, como se aquilo tivesse fora do lugar, literalmente, Uhum. né? E talvez o nosso maior cansaço hoje não seja um excesso de trabalho, né? O peso de sustentar versões diluídas de nós mesmas, né? De acordar todos os dias tentando administrar personagens, como eu falei no início, né? Ah, hoje eu sou a ministra de louvor. É. Eu sou aquela que vou ministrar no grupo de estudo bíblico das mulheres. Hoje eu sou a mãe dedicada que cuida da casa. Não, nós somos uma só.
A gente pode ter talentos, como eu falei, para fazer todas essas coisas. É, Isso não caracteriza quem eu sou. Isso são funções é verdade. relacionadas a quem nós somos, né? Mas propósito é um só. É. E aí, né, a gente entende que o céu não usa de personagem, né? Deus não abençoa máscaras. A gente está vivendo num tempo onde, né? É. Tipo, hoje mesmo, porque de manhã eu botei um filtrozinho ali para melhorar a minha pele. A gente tem, né, essas estratégias aqui no Instagram, Ó, né? A gente usa uma iluminação melhor para não aparecer aham, cansada, aquela coisa toda. Usa dos artifícios, né? Como na minha profissão, daquela de cores, né? Para, né, ficar melhor e tal. é Mas mesmo. na realidade, o céu não abençoa máscaras. Ele não abençoa. Você é aquilo e pronto, acabou. Deus conhece, Deus nos conhece verdadeiramente. Ele olha o nosso coração, porque muitas vezes a nossa aparência está demonstrando uma coisa que não é a nossa realidade, né? Como a gente falou, é um personagem. É, A gente não consegue enganar Deus. é verdade. Não consegue, né? E aí Deus sopra identidade sobre nós, né? Cristo, ele é o resgate da nossa identidade, né? O mais poderoso é que José, o tempo todo, se a gente for estudar teologicamente, né, sobre ele aponta para Cristo, né? Porque ele É, foi rejeitado pelos é. seus, ele foi traído, vendido, Meu Deus. humilhado, mas permaneceu inteiro, né? Sim. A partir do É, que ele entendeu quem ele era, nada disso mudou, porque ele entendeu o propósito dele, porque ele passou de ser sonhador amém. àquele que discernia os sonhos, né? Amém. Logicamente, né, através do poder do Espírito Santo, que não era falado naquela época, mas hoje a gente Sim. sabe que o Espírito Santo que vive em nós é aquele que É. nos confronta, que nos direciona, né, que nos mostra Auxilia, né? está errado, aconselha, né? Então, hoje a gente sabe disso. Naquela época, José não sabia. É. Mas o processo todo que ele passou, né, trouxe essa maturidade para que ele entendesse. Ele deixou de ser um jovem sonhador, Sim. né, para ser aquele que iria estar, né, discernindo os sonhos. Mas ele permaneceu, né, Isso. porque você imagina, né? Se em algum momento, né? Porque a Bíblia não diz exatamente se ele teve esse discernimento de governo, de coisa. Ele falou e talvez muitas vezes falou assim, tipo, realmente, Sim. tá vendo? Ó, vocês, né? Eu sou carioca, gente, então a minha forma de falar é um pouco coisa, tipo, tá achando que vai, né, se fazer em cima da gente e tal? Não, pera, quem é você, né? Você é o último, aquela coisa toda. É. E aí passou a ser esse homem que diz assim, ok, mas, Senhor, tu me mostraste que eu ia estar aí soberano, meus irmãos, meus pais, tudo aí se prostrando, e como que agora eu estou nessa cova? Como é que eu fui vendido como escravo? Uhum. Que ligação tem isso? Né? A Bíblia não fala nada dos questionamentos de José, mas José também era humano, gente. Você acha que em nenhum momento ele se perguntou, ok, porque eu sou assim com Deus, né? Não estou Sim. entendendo nada, Senhor. Que negócio é esse? Que rebuliço é esse que está É. acontecendo aqui ao meu redor? Porque uma coisa não está batendo com a outra, né? E aí Deus te dá uma promessa, tudo ao contrário acontece. Você se questiona. Você fala, É. não, tem alguma coisa errada, isso não é de Deus. É a primeira frase que a gente usa, né? Não, É. A gente chega a certa maturidade que a gente vai parar tudo e dizer assim, por que que tá acontecendo isso? Por que que o meu carro bateu? Por que que deu problema na casa, né? A gente começa a buscar esse discernimento. Então, quando, pode ser que ele tivesse ali um discernimento. quando a gente tem, a gente pergunta o porquê. Para a É. gente poder, né, Pergunta? se reavaliar e falar, ok, entendi. É. Mas o porquê, normalmente, quando a gente não tem esse discernimento, é tipo assim, eu não fiz nada para estar. É injusto, não é justo. Só Exatamente. que não é É a justo, né, questão gente? do merecimento. Porque junto com É. o favoritismo vem a questão do Fiz merecimento. tudo para dar certo e não deu certo. E agora? Exatamente, né? E É. aí, mais uma vez, né?
fazendo essa relação entre José e Jesus, né? Sim. Jesus, ele veio para restaurar aquilo que o pecado roubou. Porque o pecado roubou não só um relacionamento com Deus, né? Uhum. Quando Eva e Adão caíram, né, eu gosto muito de falar sobre isso, porque as pessoas questionam, mas como assim que eles se viram nus? Eles estavam vestidos de quê antes? Eles estavam vestidos de glória de Deus. Aleluia. E eles foram despidos dessa glória. Entendeu? Então, a primeira É. roupa do homem não foram as peles que Deus colocou para esconder a vergonha. Né? A primeira roupa do homem foi a glória de Deus. Por isso que lá na frente, né, nós vamos estar Uhum. vestidos como ele. Porque o resgate não vai ser só da nossa identidade como filhos, mas o resgate total daquela criatura que Deus criou. Né? Então, assim, é muito interessante, porque às vezes as pessoas, né? Eu sempre fui muito questionada. Como assim uma cristã vai trabalhar para a Rede Globo, um lugar de satanismo, de isso, daquilo? Consagrado. Você está entendendo? Não, imagina. Se eu sou a luz do mundo, eu tenho que brilhar. Amém. Existe a escuridão, pelo amor Amém. de Deus. Vamos deixar a religiosidade de lado. Vamos cumprir um propósito a qual nós fomos criados. Como que a luz vai se sobressair no meio de outra Amém, cara. luz? Amém. Você está entendendo? Muitas vezes É. colocar a gente em lugares justamente para criar esse pronto. O que tem nela? Essa Eu falo no semana também eu tive um confronto, né? Eu tenho os guris fazem jiu-jitsu e tem uma família que tem 5 filhos de americanos. E as crianças todas 4 assistindo um deles lutar. Só que assim, estavam, né, caminhando, perambulando, mas estavam muito calmas. E a gente sabe que a educação tem que ser muito boa, tem que ser muito singular para as crianças estarem assistindo o irmão a lutar. Se eu tenho um e não fica vendo o outro, entendeu? É difícil. Aí eu falei assim, tu faz homeschooling, né? Perguntei pra ela se ela ensinava em casa. Ela, sim, todos eles, né, fazem. Tu acha que estão se comportando? Eu falei, tenho certeza. E eu falei pra ela, olha, ela questionou se os meus estavam no colégio público. Eu falei, os meus estão, traz eles pra casa. Eu falei, olha, primeiro que eu não sei se eu tenho dom, né? A capacitação. Deus capacita se ele quer. Mas segundo que tem que ter luz ali onde eles estão. Falei, eu quero que os meus filhos, eu estou criando homens para fazer a diferença, para ir meio a outros meninos que estão ali viciados em jogos, até pornografia em idade, Sim, né, de sim. adolescência, para que eles se posicionem como cristãos. E várias vezes eles vieram e falaram, mãe, acho que ninguém conhece a Bíblia na minha escola. Então eu falei, então tu vai ser quem vai falar. E é assim que eles procedem. Né? A gente faz ações de evangelismo no Halloween. No Valentine's Day eu mandei um Jesusinho que fala Jesus loves you. Então tudo que o mundo vai gerar, a gente vai ter que ser luz. Para que o mundo veja o padrão de Deus, o reino de Deus já está aqui através da nossa vida. Então nós temos que refletir o reino para que mais entrem, porque as virgens não ficaram lá só com um azeitezinho. Elas estavam esperando e quando a gente espera com a esperança, a gente também está querendo. Por que o noivo pode demorar? Porque mais convidados vão entrar no banquete. Então a gente tem que estar ativamente aguardando o noivo com perseverança e mostrando que todos são convidados. Não é Exatamente. só a gente. Todos são convidados, mas só vão estar no banquete aqueles que decidirem, né? E vai chegar no banquete, vai ter gente que vai estar com a veste errada. Sim. Vai ter gente que vai chegar lá, como que tu entrou aqui com essa veste? Então, é importante o nosso posicionamento, a nossa veste. E eu tô com a túnica de José. Ó, Eu gosto da temática. é muito, muito amplo, né? Porque é engraçado como o mundo tenta moldar a gente, né? Com a questão das vestes, né? Porque a cada 2 meses hoje em dia, né? Quando eu me formei, cada coleção era primavera, verão, outono e inverno, 2 vezes por ano. Hoje as marcas elas lançam coleções relâmpagos, tipo, a cada 2 meses tem coisa nova. É um consumismo, né, assim, inacreditável. Mas o mesmo mundo, né, que cria esse sistema, vamos voltar para, né, virar para nós, mulheres cristãs, né? Amém. Como nós somos julgadas, né, pela questão da forma como a gente se veste, por falar de
moda, vamos dizer assim, de roupa, como nós somos levadas como fúteis por estarmos falando sobre roupa, sendo Uhum. que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre roupa. Então, não é futilidade. Roupa Não. não é futilidade. Vestes não são futilidades. Tanto que Deus é específico, ele fala exatamente das vestes dos sacerdotes, né? Fala da roupa das virgens, da noiva, como a noiva vai estar vestida, como Jesus vai estar vestido quando ele voltar Sim. para resgatar a sua igreja. Então, assim, não é. Hoje, Inclusive a qualidade da roupa, né? O sim, linho. Hoje as pessoas estão vendo que o produto sintético pode fazer com a tua, toda a exato. parte neurológica, toda a parte de química do teu corpo pode ser afetada se tu E, usar muito produto sintético. E o linho tá na Bíblia desde sempre, né? exatamente. Por que Deus escolheu tudo isso? Tem um propósito, gente. Tudo que está na Bíblia tem um Beleza. propósito, não está lá por acaso. É. Então, precisa levar mais a sério essa questão, né? Eu falo muito sobre isso no meu Instagram. Sou muito criticada, porque o povo acha que só porque eu sou uma mulher cristã, trabalho com isso, eu não posso falar sobre vestes. Tem muita veste Uhum. E na dos dois lados, né, Pan? Tem o lado do desculpa. mundo e o lado de dentro da casa ali que vai Sim, criticar. sim. E não é porque eu estou inserida nesse meio que eu não posso pensar sobre esse assunto, gente. A gente não pode aceitar as coisas de qualquer forma. É. Tem que questionar. Ok, mas aonde que a Bíblia diz isso? Por que que estão falando que eu tenho que vestir assim assado? A Bíblia Tem está que ser padronizado. Sim, a Bíblia está falando, ok, perfeito. Porque eu posso dar a minha opinião, mas se a Bíblia está falando, é o que a gente tem que seguir. Agora, se a Bíblia não diz, quem é que está dizendo para eu vestir assim? Né? Então, assim, para a gente finalizar, né, fechar aqui essa questão das vestes do favoritismo de José, né? Uhum. Desde o Éden, como eu falei, né, a humanidade perdeu suas vestes de identidade, porque nós estávamos, né, com vestes de glória, das glórias de Deus. Né? E depois da queda, Adão e Eva, eles começaram a se esconder. Né? Então, o que, que acontece? O pecado sempre produz desconexão com a nossa identidade. Por isso que a gente está sempre se vestindo para parecer uma coisa que a gente não é. É. Porque o pecado, ele esconde. Né? Então, em Cristo, existe essa restauração. Né? Cristo não veio apenas para salvar pessoas do inferno. Ele Amém. veio para restaurar filhos à consciência de quem eles realmente são. Né? Sim. Então, hoje, Deus ele não está tratando apenas com as nossas roupas externas. Né? Ele está tratando vestes espirituais. Né? Porque tem muita gente aqui hoje que está achando que sabe que Deus está te chamando de volta para a originalidade. Amém. E aí a gente, tudo é condizente, né? Porque se Deus está mostrando para a gente hoje, já falou lá na frente como que vai ser a perseguição, tudo que a igreja primitiva viveu lá atrás. E o que Uhum. sustentava aqueles homens e aquelas mulheres? Era conhecer a verdade, É. porque eles não tinham liberdade, e a gente vai chegar nesse tempo. A gente vai chegar nesse tempo onde as nossas vestes vão identificar quem nós somos. A gente não vai precisar abrir a boca. Né? Como aconteceu com Pedro. Ué, mas você Uhum. fala igual aos galileus. É. É. Não, não conheço esse povo. E aí? Ah, que Entendeu? triste. Né? Então, Deus está chamando a gente aqui de volta para a originalidade, de volta para a coragem, de volta para a presença, de volta para a nossa É. essência. Né? A gente não nasceu para ser uma cópia emocionalmente aceitável. Né? A gente nasceu para carregar um DNA do céu. Amém. Porque a partir do momento que Deus soprou sobre nós, né, nas nossas narinas, ele botou dele em nós, É. né? E é sobre isso, né? É. Então, a gente tem que parar de negociar aquilo que Deus chamou de santo dentro de nós. Porque não é sobre nós, né? Você usou uma Uhum. frase no início da live, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A gente olha para as redes sociais hoje em dia e a gente pensa assim, eu queria ter a vida de fulano, a vida de Beltrano, nossa, viajar para um lado, para o É um outro. perigo. E a gente fica imaginando aí, como seria viver a vida dela. Na realidade, a gente já está vivendo a vida de uma outra pessoa. E muitas vezes a gente está fazendo errado, a gente está E tu mostrando sabe a que forma errada.
é um perigo que está relacionado justamente à queda de Adão e Eva, porque eles tinham toda a diversidade de frutos que eles podiam comer. E a serpente veio e disse: mas e aquele lá que vocês não podem comer? Então, quando a gente olha para aquilo que a gente não tem, sem ver tudo que a gente já tem, toda a diversidade de dons, de talentos que Deus já colocou. Eu falo para os guris que Deus foi colocando um potinho de cada coisa, né? Esse aqui ele colocou coragem, ele colocou força, né? Para diferenciar um pouco. Mas cada um tem uma misturinha. Então a gente vai lá e vai ver o fruto que a gente não tem, não pode. É aquele que a Eva quer olhar e achou maravilhoso. Porque ela pecou também com os próprios olhos antes de consumir. Que ele falou: esse não pode. E ela foi lá, olhou, viu que a fruta era agradável aos olhos e gostosa para se comer e quis pegar aquele fruto. Então, esse é o verdadeiro perigo, é a gente olhar para o fruto dos outros e querer se alimentar daquilo e se nutrir daquilo. E aquilo ali vai nos nutrir de certa forma. Mas quando ela comeu, que ela queria se tornar como Deus, ter a sabedoria de Deus, no hebraico original vai dizer que ela se tornou como a serpente. Sim. Que também sabia do bem e do mal. Sim. E o interessante é assim, a serpente, ela usou o externo, né? Ou seja, a imagem. Olha como a imagem ela é importante. A serpente ela usou a imagem, porque o desejo veio da imagem que ela viu. Só que a questão não era sobre o fruto, mas o que aquele fruto carregava, a essência de Deus. Porque, na verdade, Eva ela foi questionada na identidade dela. Porque a serpente falou para ela: quem disse que você vai morrer? É porque você vai ter o mesmo conhecimento que Deus tem. Ou seja, a questão não foi sobre comer o fruto ou desejar o fruto, porque nossos olhos, né, eles vão desejar aquela coisa. Vão despertar lá na nossa consciência também. Exatamente, mas só que o meu desejo de ser como o outro foi o que fez Eva cair. Porque ela não olhou para o que Deus já tinha criado nela. Ela não se fez com o que Deus já tinha. Porque a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação. Ou seja, como assim que eu não vou estar contente com o que Deus criou? Gente, eu fico vendo, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar a Bíblia, assim, porque uma coisa é você ler e uma coisa é você estudar a palavra. Sim. E eu achava aquele capítulo que fala sobre como Deus criou o tabernáculo, eu achava aquilo muito chato, porque eu falava: para que eu tenho que saber das medidas, o que Deus usou, o que Deus não usou? Dá uma puladinha. Até que eu entendi que aquilo estava conectado com a forma que Deus me criou. Se a gente parar para analisar o corpo humano, como o funcionamento de cada coisa, as conexões, cada membro funcionando. Gente, os acessos que Deus vai ter, que os outros têm que ter, né? Porque o Santo dos Santos nem todo mundo pode acessar. Guarda o teu coração. Ai, é maravilhoso. Tudo está conectado e você fala assim: uau, como assim? Eu não vou olhar para mim no espelho e não vou. Não que a gente vai olhar isso com, né? Mas olhar e reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Deus não erra. Deus não erra. Nunca. Né? Então, assim, o inimigo, a sociedade, ele tenta nos diminuir na questão de, tipo assim, você nasceu no lugar errado, você é rejeitada, você é isso, você é aquilo, você não é bonita porque você tem o cabelo enrolado. É a favorita. Você não é a favorita. Mas, na realidade, né, a pastora Thalita fala muito isso. Eu sou a favorita do Senhor, né? Muita gente que... Mas, na verdade, todos nós somos. Pode falar que tu também. Todos nós somos, porque Ele nos criou, gente, de uma forma maravilhosa. Amém. E não tem problema a gente ser a favorita do nosso pai, né? Às vezes a gente até se culpa. Uma profeta falou pra mim: tu é a predileta. Aí eu penso assim: peraí, mas e os outros? Mas assim, cada um é a favorita do pai. Sim. Na sua originalidade. Né? Por exemplo, eu posso ser a favorita porque eu sou a mais alegre. Você pode ser a favorita porque você é a mais concentrada. Cada um vai ter uma coisa específica. Por quê? O propósito de cada um é diferente, como a gente falou desde o início.
né? Então, essa questão das vestes de favoritismo, quando, como a gente falou, né, do início, o peso que a gente carrega, né, daquilo que Deus Aham. colocou sobre nós, que foi no caso de José, né, os sonhos, né, as profecias, aquela coisa toda, elas nos ajudam a gente entender o nosso propósito. E os processos, né, que vêm com essas Uhum. vestes de favoritismo, né, que é o que a gente está falando, são, são o que nos ensina a ser maduros para realmente viver aquilo que Deus colocou sobre nós. Uhum. E é sobre isso, né? Amém. Né? Poder entender esse lugar, né? Onde Deus colocou cada um de nós e entender que, né? Que sim, né? Eu falo no meu livro, é possível a gente ser original em um mundo de cópias, né? É possível a gente ser diferenciado. Sim, é Amém. possível, né? É possível a gente mergulhar profundamente, né? Nesse resgate de identidade, de voltarmos ao início de tudo, onde a gente realmente tem a consciência, carrega o DNA de Deus e que a gente está nessa terra de passagem, né? A gente não pertence a esse mundo, né? A É. gente pertence ao reino dos céus. E um dia, né, tudo isso vai ser realidade nas nossas vidas, né? A gente está vivendo com o propósito de chegar lá, né? A gente está no processo de amadurecimento que a gente possa chegar É. lá e receber essas novas vestes, É, né? e Deus vai juntando, né? Que nem ele fala lá, as juntas para o aperfeiçoamento. Então, que a gente se permita também valorizar o que o outro tem, que a gente não seja essa pessoa que vai ofuscar o dom do outro, ofuscar o favoritismo do outro, porque isso é difícil tu estar na posição dos irmãos de José às vezes. Mas tem que entender que vai ter um ajuste para te caber no corpo. E né, o bonito de José também é que no final ele oferece as vestes para os irmãos. Ele vai Sim, dar vestes para eles, vai dar 5 vestes para o Benjamim, né? Mostrando ali, ainda vai falar assim: vocês voltem para a terra do pai lá, mas não briguem no caminho. Então a gente tem que ter cautela para não também ah, continuar essa herança, né, de exclusão, né, negligência ou favoritismo, mas que a gente saiba passar isso para as próximas gerações. O que que tu sugere assim para quem está nessa caminhada de tentar curar feridas? Porque eu acho que enquanto tu não cura aquilo que a tua criança foi ferida, é muito difícil tu te visualizar, né? Eu às vezes as pessoas falam que linda tua roupa, eu já fico capaz, comprei ali. Sabe quando tu não pode viver aquilo que Deus uhum. já te entregou, porque tu sente que tu não quer Não oprimir, tu merece, não quer afastar. A gente merece, né? A gente não merece, mas através de Cristo a gente merece, sim. né? A gente fala no Rio Grande do Sul, tu vai falar obrigado. Ai, obrigado, né, pelo prato que tu me trouxe. Tem gente que fala, merece. Aí as pessoas ficam chocadas, porque Uhum. alguém diz que tu é merecedor. Eu sou merecedora, né? Meu nome está no livro da vida. A gente já, né, morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Então aquilo ali já nos é disponível, né? Mas como é que a gente tira esse bloqueio, né? Eu acho que é uma jornada longa, mas se a gente pudesse ter umas dicas, acho que ajuda, né, Pan? Olha, o que eu acho mais importante dessa mensagem de José, né, que ela não termina aqui no capítulo Sim. Ah, é 7, 37 a 50 e mais. isso é só o início, né, da caminhada de José, é Sim. que ele entendeu, né, nesse processo, como era importante o perdão. Porque ele percebeu, né, e ele teve o amadurecimento de entender que Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo por um bem maior. Amém. É Isso o nos leva propósito. a olhar para nós, porque assim, não é sobre mim. Né? Ai, por que que eu estou vivendo tudo isso? Ah, porque Deus vai me levantar lá na frente. Não, não é sobre isso. É sobre o que a minha história, né, vai trazer para os que estão ao meu redor. Por quê? Deus permitiu que José passasse por tudo aquilo, né, que ele se tornasse governador, por um bem muito maior. Por quê? É. O que estava inserido ali era a descendência de Abraão que iria levar a Jesus. Amém. Então, tudo que nós vivemos nessa vida não é sobre nós,
Isso. A gente tem que entender que nós somos privilegiados de viver as situações que a gente. Amém. Que a Bíblia diz, em tudo dai graças. Não nas Amém. boas, em tudo. Por É, quê? Porque quando eu entendo que não é sobre mim, eu entendo que tudo que eu vivo vai ter um aprendizado. é. Tudo tem um propósito. E aí tu não vai ficar 40 anos no Egito, no deserto, Certo? né? Tu vai reduzir Rodando os anos. em círculos, você está entendendo? Quanto Desbaratinar. mais rápido eu entendo quem eu sou, Isso. qual é o meu propósito, e que não é sobre mim, que eu entendo, né, eu Amém. falo num dos capítulos do meu livro, chega de mimimi, chega de Amém. vitimizar. Você está entendendo? Não é sobre isso. Eu não sou vítima. Amém. Eu não sou vítima. Amém. Eu sou uma peça do quebra-cabeça de Deus. Eu posso não estar entendendo hoje o que eu estou vivendo. Mas lá na frente, como José, eu vou reconhecer a grandeza de Deus, eu vou perdoar aqueles que me maltrataram no caminho, que me julgaram, que me questionaram, que É. duvidaram de mim, que duvidaram dos meus sonhos, porque na realidade, as pessoas falam, duvidam, julgam, mas elas É. não estavam lá quando Deus falou com você. É. Porque muitas vezes aquilo que a gente carrega para o outro parece loucura. E ninguém entende. As duas coisas loucas desse mundo. Você tá entendendo? Ninguém entende, como ninguém É. entendia por que, que eu estava lá Nem naquele vai entender. corpo. As pessoas me julgavam, me acusaram de ter feito coisas para estar É, naquele fez lugar. algum trabalho. Você está entendendo? Mas não, É. foi Deus que me quis naquele lugar, naquele momento. E eu tenho certeza que eu fiz a diferença na vida das pessoas que entraram ao meu redor. Eu tenho amigos Amém. até hoje daquela época. Sim. Pessoas que me respeitam, que não seguem a mesma religião que eu, mas que me respeitam. Por quê? Porque eu me posicionava. Nunca Sim. me misturei. Não no sentido de que eu sou melhor, mas porque eu tinha o meu diferencial. Eu Sim. tinha que demonstrar que eu era diferente. É. Não por Tem mim, mas tanta gente que tá no eu meio carrego. e não. É. E tem gente que tá ali e tem vergonha, tem medo de mostrar que é seguidor de Jesus, que é Sim, discípulo. E não vos envergonheis. Vai chegar uma hora que quem vai dizer que não te conhece é ele. Então sim, a gente pode sim estar no mundo sem medo de usufruir da nossa essência, da nossa originalidade e da nossa filiação de Deus. Né? sim, Tem tanta gente com medo, se escondendo. A gente tem que viver a plenitude do Senhor onde a gente for. Não sim. é só todo mundo que nem tu falou no início, né? E outra coisa também que Judá era a linhagem de Jesus, não era José. Exatamente. Então, às vezes a gente pensa, José era o bambambam, mas a linhagem de Jesus, por que que Deus escolheu José e não Judá? Porque não é só para aquela linhagem, é para outras linhagens. E isso se postergou, essa rixa foi até o poço de Jacó, que era onde os filhos de José tiveram por herança o território, que era Manassés. A localização de Manassés, que tem o poço de Jacó, se tornou o quê? Samaria. E os judeus e os samaritanos se odiavam até Jesus vir e de novo falar sobre não ter essa rixa, não ter essa rivalidade na família. Né? Que infelizmente até hoje a gente vê as consequências, né, dessa rivalidade da Palestina e tudo mais. Porém, que a gente tem esse discernimento de ouvir a voz de Deus, de saber onde a gente está, do processo que a gente está passando e que é por algo maior. Porque quando a gente está com essa espera, né, de Jesus voltar, essa espera da gente chegar lá em lugares altos, que ele colocou, ele disse que nós chegaremos em lugares altos. Sim. Não é só num lugar alto, Maiores, vários. né? Que nós ainda parecemos Amém. maiores. Imagina. E aí eu fico Amém. perguntando, sabe, Dani? Porque assim, Jesus, o ministério dele, ele fez tudo o que ele fez num período de 3 anos. Né? Eu fico me perguntando, há quantos anos eu conheço a palavra, né? Eu decidi pegar minha vida para Jesus. O que que eu estou fazendo? Sabe? Então, assim, essa história de José, se a gente fosse aprofundar, assim, tem muita coisa, né? E É. esse do que você falou sobre a descendência de Jesus ter vindo de Judá, que era o outro irmão, né? Que veio da mulher rejeitada, né? Que teve crise de identidade depois que o irmão foi vendido para os escravos, Né? porque ali no 37 para um capítulo inteiro para falar dele se isolar. Sim. Por E aí, quê? o que Porque que teve também. acontece?
demonstra que Deus tem algo específico para cada um. Amém. Aqui contou-se a história de José, um dos filhos de Jacó, né? Que fazia parte das 12 tribos de Israel. Mas em um outro capítulo a gente vai escutar a história de Judá, a gente vai escutar a história de Rúben, entendeu? Porque cada um tinha um propósito específico. Deus quis ensinar com cada patriarca da tribo Deus tem um algo propósito. essencial para nós. Cada um tinha um propósito. Por isso Deus permitiu que fossem os 12. Aí você vai me perguntar, por que ele não usou Diná? Diná ensina pra gente também, que era a única de Jacó. Diná ensina muitas coisas pra gente. A gente esquece. Por quê? Porque as 12 tribos, a gente tem que entender a cultura da época, né? A genitura, essa questão toda, porque ainda isso, essa veste, olha como são as coisas. As vestes que Jacó colocou sobre José não era sobre o governo que ele iria exercer no futuro. Era o governo sobre a família. Aquela veste, ela representava a primogenitura, coisa que não estava sobre José. Estava sobre Rúben, que mais na frente a gente vai ver o que acontece. Então, a gente tem que entender as coisas, porque a gente fica... Ah, mas peraí, né? Por que essas vestes? Era só favoritismo? Não. A gente tem que entender o porquê Jacó fez aquelas vestes. Por quê? Lá na frente, a gente vai entender quando Rúben, né, se deita com a concubina de Jacó, porque ele perdeu a primogenitura de dar continuidade, né, a cuidar da família. Então, a gente também tem que se ligar nisso, né, Pan? Que às vezes a gente tem a promessa, a gente tem um propósito. O propósito final de Deus vai se cumprir. Mas às vezes o que está ali para nós, nos aguardando, pode ser que a gente não chegue lá. Mas aquilo que ele tem, né, para gerar vai acontecer. Só que teve filhos ali que não, nem entraram na bênção. Exatamente. E aí a gente entende, né? A gente tem que conectar tudo, porque a Bíblia ela não tem textos soltos, né? Porque o que acontece? O que Jacó procurou, né, quando ele ainda estava lá com os pais? Ele quis a primogenitura de Esaú. Ele não também negligenciou, né? Entendeu? Então, aí ele faz. E aí Deus, o que Deus faz? A bênção que estava sobre Abraão, Deus já tinha revelado para Rebeca, quando ela ainda estava grávida, que ia ter a continuidade em Jacó. Então, nada do que eles viveram, eles precisavam ter passado, porque Deus tinha dito. E um era favorito do pai, outro era favorito da mãe. Exatamente. Pra quê? Não precisava ter enganado. Olha como as coisas, as consequências estão acontecendo. Aí Jacó comete o mesmo erro. Porque o que ele faz? Ele teve o favoritismo, ele já transferiu para José, tanto que lá na frente a gente vai ver a bênção sobre a primogenitura. Então, são duas coisas completamente diferentes. A bênção da primogenitura era diferente da bênção da promessa. A promessa seguiu com Judá. A primogenitura veio para José. E tu vê que nos filhos de José, quando Jacó vai abençoar Israel agora, ele coloca as mãos trocadas. Também. Né? E José, já traumatizado, falou, não, peraí que não tá certo, né? Porque tu vai fazer isso de novo. É muito engraçado, né? E ele vai falar pro pai, fala assim, não, Manassés e Efraim. Então ele vai girar de novo, mas aí ele já tá tendo esse reconhecimento que o pai dele não teve, né? Porque o Isaac queria o Esaú como primogênito ali, líder de tudo, espiritual. Mas Sara também fez a mesma coisa, né, gente? Então, começou longe, isso aí, começou longe. O Ismael, tanto é que José é vendido pros ismaelitas, ou seja, vai pros excluídos lá que tu vai ser rejeitado. E isso nos ensina, né, a lei da semeadura. O que a gente planta, a gente colhe. Eu falei isso ontem para os meus filhos, que o Davi estava oprimindo o irmãozinho. Eu falei assim, ó, não vos enganeis. Certamente aquilo que o homem semear, ele colherá. Então a gente tem que cuidar como mãe, como esposa, como irmã. O que a gente está semeando no coração dos filhos? É rivalidade? Ai, por que tu não faz ali que nem ele fez? Tu viu que ele é todo concentrado e tu não? A gente tem que se policiar. Tem que ligar. A mentoria é a pessoa que se cadastra na mentoria, eu envio o livro. Ela ganha o livro para Pode ser Brasil e Estados Unidos? Sim, sim.
para fazer Beleza. todo o processo. Então, automaticamente, quando a pessoa se inscreve na mentoria, ela vai receber o livro, né, que é a Tá. da mentoria, e aí a gente vai seguindo o processo. A denominação chama Igreja de Deus, Church of God. Deixa eu escrever aqui para vocês. Essa é a denominação, vocês podem procurar. Uhum. Ela nasceu em Cleveland, no Tennessee, botei aí para vocês verem. Podem procurar, tem páginas na internet, aqui no Instagram, né? E eu trabalho para uma das regiões hispânicas aqui na parte do Texas, que abrange 7 estados, e trabalho para uma igreja local também, né? Amém. Agora a gente está com esse grupo de língua portuguesa, que é o primeiro e único grupo de língua portuguesa dentro dessa região. Beleza. Assim, estamos fazendo história. Ah, eu adoro isso aí. É, inovação, ser pioneiro é uma coisa muito boa, né? Eu adoro. Desbravador, né? Nós estamos É, gravando, né? A é gente não isso. vai fazer amanhã, mas a gente obedece hoje, faz a nossa parte, Amém. né? E Deus vai enviando aqueles que têm que dar continuidade. Mas eu Amém. queria agradecer pelo convite, Dani. Assim, foi uma honra para mim poder Imagina. estar falando para todas essas pessoas, né? Utilizando, né, o meio de vocês para isso. Quero me colocar à disposição, né, do grupo. Qualquer coisa que vocês precisarem, né, eu estou aqui à disposição. E agradecer mesmo por essa oportunidade Amém. aqui. Agradecer a Deus, né? Porque Ele que cria conexão, né? Pô? Não foi em vão, né? Até o dia que eu te conheci, eu sou uma pessoa que eu gosto de estampas. Mas eu comecei a tentar me adaptar nos nudes, sabe? Quando tu anda só numa cor. Encaixa. Tentei. Só que nesse um dia anterior, na noite anterior, eu estava sendo questionada, né? Ai, porque não tá muito na moda, não tá muito em alta essas calças estampadas que tu tem. Eu juro que eu coloquei a calça fora. Mas assim, a gente passa por processos, né? A gente tem que, às vezes, olhar para trás e isso vai agregar na nossa construção, né? Eu entendo isso hoje. Eu acabei jogando a calça fora, mas na manhã seguinte, tu chegou com um livro. Foi assim, um bálsamo, nós todas na mesa e veio aquela lembrança, assim, ontem eu tava querendo entrar no padrão, né? Até tinha se oferecido para ir comigo na Marshalls. Não, não, a pessoa é boa, de moda, sabe tudo. Falei, não, eu adoro, né? Quer me levar? Vamos lá. Tu me diz como é que eu me visto. Eu sou o oposto. Se tu me levar, eu vou dizer o que, que tu não deveria estar usando. Das minhas irmãs, eu dizia, não, tira isso aí. E mesmo assim, minha mãe, eu fiquei queria aquela blusinha. Eu falei, não, mãe, não, tu já pegou isso aí, tá bom. Mas tu vê como Deus trabalha e posiciona assim pessoas para que é o escape de Deus, né, Pamela? Então tu foi um escape para mim. Naquele dia, naquela manhã que eu pensei, eu posso ser o mesmo, não preciso ouvir as vozes externas que dizem qual é a roupa que tá na moda, o que que é tendência. Gente, eu não sigo moda, eu não sigo, eu gosto de coisas práticas, mas a gente tem que saber como identificar, né? O que que eu gosto muito de decoração de casa. E assim, a gente tem um gosto que a gente desenvolve. Então eu sempre falo para as pessoas, se tu não sabe o teu estilo, né, se é contemporâneo, se é minimalista, se é clássico, se é farmhouse, começa a buscar padrões no Pinterest, que tu vai começar a treinar o teu olho para aquilo que tu gosta. E aí quando tu fores nas lojas, tu vai identificar com facilidade. Tu tem alguma dica para mim? Porque eu tenho isso na casa. Será que eu posso aplicar isso na vestimenta? Sim. Porque eu não quero gastar muito rios de dinheiro em roupas que ficam maravilhosamente bem, porque são caríssimas. Mas eu também não tenho esse olho que nem a minha mãe, que entra em qualquer loja, qualquer brechó, e ela acha um look. E ela fica maravilhosa. Eu não, fico horrorosa. Então, o que que tu daria de dicas, assim, de moda agora? Então, Aproveitar. deixa eu ver aqui quem foi que escreveu, foi a Natália, eu acho, né? Natália, Aham. ela colocou: estou prestes a fazer 40 anos e tenho sentido vontade de mudar minha maneira de se vestir. E essa live trouxe muitos esclarecimentos sobre o porquê desse desejo. A gente vai amadurecendo também na nossa forma de vestir, né? Eu, por Sim. exemplo, também não, eu já não sou uma pessoa de muitas estampas. Eu gosto das clássicas, bolinha e listrado.
Uma vez ou outra eu uso alguma coisa mais geométrica. Aham. Sou muito de floral, né? Sou até criticada por isso, porque aqui nos Estados Unidos a gente tem essa questão, é chá de Feminino. era, tem que ir de... É. Isso não sou eu, não faz parte da minha personalidade, entendeu? Ah, tem paleta de cor. Ok, não estou questionando paletas de cor nem nada. Cada um, na paleta de cor, é legal, Sim. né, ter unidade com aquilo que a gente está fazendo. Uhum. Mas cada um vai se vestir dentro da sua forma. Eu não preciso me vestir igual a Dani, porque nossos vestidos são diferentes. Né? Então, aqui, o mais importante que eu acho, né, e também falando um pouco dessa questão da Natália, né, é a gente entender o momento que nós estamos vivendo. E Amém. antes de você comprar a roupa, você pensar, né, qual é a minha necessidade real? Como que eu entendo qual é a minha necessidade real? Eu trabalho fora, eu tenho filho pequeno, que eu posso usar salto, ou eu tenho que usar rasteirinha, né? Como que é o meu dia a dia? Né? Comprar roupa, não só pensando em uma ocasião. Ah, eu vou comprar esse vestido porque eu vou usar no dia tal. Porque senão aquele vestido fica limitado àquele dia. Né? Vou dar uma dica de Uhum. ouro aqui para vocês, tá? Quando você for comprar uma peça de roupa, isso eu falo para as minhas clientes, quando você for comprar uma peça de roupa, você tem que fazer 5 combinações com ela, pelo menos com o que você já tem em casa. Se você não conseguir usar com 5 peças que você já tem, não vale a pena comprar. E outra coisa, não é sobre o valor da roupa, é o valor que a roupa agrega, não é o preço, tá? Uhum. Porque às vezes, ó, a Dani deu um exemplo aí, que a mãe dela às vezes compra uma coisa no brechó e fica maravilhosa. Maravilhoso. E isso aí é você entender quem você é. E você vestiu você, A minha tá? mãe também fica bem com qualquer coisa. E tem gente que foi favorecida nesse negócio aí. Não, isso aí eu discordo, porque É, quando a gente entende quem a gente é, e por é, exemplo, cada um tem um formato de corpo. Quando eu é. entendo o que funciona para aquele formato, Ah, isso é eu vou importante. saber comprar correto. Então, antes de qualquer coisa, eu entender quem eu sou. Eu É, falo que é. a roupa é a cereja do bolo. Antes de qualquer coisa, eu tenho que entender quem eu sou, Pamela, na minha personalidade, na minha essência. A segunda coisa, né, que eu, vamos dizer assim, ligando à consultoria de imagem, né, que é o meu trabalho. As cores que vão favorecer a minha beleza natural. E aí Uhum. depois vem a questão das minhas formas corporais. Como que eu vou vestir essa forma? É. Porque a mesma roupa que eu vejo na vitrine, às vezes, como você fala, não fica bem em mim. Mas não fica bem em mim porque eu não fiz as adaptações para o meu corpo. É. Porque se eu sou baixinha, gordinha e a manequim é alta e esguia, obviamente aquela roupa ali não vai funcionar em mim da mesma forma, mas eu posso trazer a adaptação daquela ideia para o meu corpo. Então é entender Sim. isso. E aí, outra coisa que a gente tem que pensar. Às vezes a gente, aqui nos Estados Unidos, a gente tem muito essa facilidade, né? De ir na Marshalls, na TJ Maxx, estamos até aqui fazendo propaganda, né? Sem ganhar. É. Merchan. Mas, e a gente consegue comprar coisa boa por um preço É. acessível. Só que às vezes você pensa assim, eu comprei numa tá em liquidação. É $1. O que é $1? Mas esse Ah, dólar, essa peça de $1 pode se tornar a peça mais cara do seu guarda-roupa. Porque você é não. verdade. Pensa, né? Tipo, eu tenho as minhas preferências. E às Aham. vezes esse negócio que tu falou dos 5 combinações, e se eu só uso um tipo de combinação porque eu fiquei fissurada naquele? Tipo, tu compra um vestido que tu usa aquilo ali até, sabe? A minha irmã, ela compra 3 cores da mesma blusa que ela gosta. Nossa, eu nunca faço isso. Eu não consigo fazer isso. Meu Deus, que desânimo, né? Eu vou comprar uma, mas eu vou assim usar bastante. Mas eu não consigo imaginar 5 combinações, porque eu penso assim, mas eu prefiro com a calça jeans. Hum. Mas, mas né, se a Isso calça jeans aí tá pra lavar. isso aí é uma questão de você não saber tirar proveito do seu guarda-roupa. É, E não sei. isso, gente, eu ensino no meu Meu e-book Deus. também, tá? Eu tenho um Ah, e-book que fala sobre ah, a arte de montar um guarda-roupa inteligente com apenas 15 peças. Eu te ah. ensino a fazer, a montar mais de 200 opções de roupa sem repetir.
É quase um ano de opções de roupa com 15 peças. Tá? Então, não é sobre você usar o que eu uso, é sobre você entender, como eu estava falando, aquilo que favorece o seu corpo, que está de acordo com a sua personalidade, com as cores que te favorecem, e você montar o seu guarda-roupa. Porque aí, quando você entende o que você tem ali, é fácil você sair, comprar uma peça e pensar, eu vou usar com aquelas 5. Porque Ah, você já e aprendeu, treinar, né? você já treinou o seu olhar a multiplicar o que você tem no seu guarda-roupa. Porque se É, você fica comprando peça solta e aí não combina com nada, você vai usar sempre com aquela calça jeans. Ou você vai usar sempre com aquela saia é, transpassada. Entendeu? uhum. Aí você. É. Aquela blusa só serve para aquilo. Aquela calça. Aí tu vai querer comprar mais um look para o próximo evento que tu tem. Aí tu vai aumentando, aumentando, enchendo de coisa que tu não vai usar. Eu tenho minhas calças de número 0 até hoje. Olha, eu vou fazer o desafio lá no grupo. Vou colocar, gente, tudo que a gente tem que se desfazer. Porque não te cabe mais, nem espiritualmente, nem fisicamente. E tu não vai voltar no 0, né? Tipo, não, tô há 8 anos aí que não voltou. Então, E você falou uma coisa aí, né, que a gente, como mulheres cristãs, a gente também tem que entender, né? Porque eu falei de fases que a gente vive, né? Porque é a nossa realidade. é Muda, como nós mudamos de país, né? A cultura é outra, verdade. é outro. E a gente, o nosso guarda-roupa, ele vai acompanhando essas mudanças, né? Mas também tem as mudanças espirituais, o momento espiritual que eu estou vivendo, É. né? E aquilo vai refletir na minha roupa, obviamente. É. Porque E não se cobrar também, né, Pamela? Porque a gente olha para trás, a gente pensa, não tinha discernimento. Quando sim, tu não te cobra, tu não julga o outro também. Ah, as roupas mais salientes. Gente, eu tenho uma foto aqui de como é que eu me vestia na minha adolescência. Ó, é, barriguinha de fora. Sempre, sempre tentando mostrar força através da vestimenta, ou mostrar que a opinião dos outros não me impactava, só que impacta, né? Impacta. sim, Depois de 38 anos, tu vê que impacta. sim. Não Sim, é nós fácil. comentando aqui em uma dos estudos bíblicos, né, que a gente estava falando até sobre as vestes Aham, de Rebeca, né, que foi colocado o piercing no umbigo, no nariz, aquela coisa. aham. E aí eu comentei com as meninas, eu comentei, eu já tive piercing. Eu também. E olharam assim para mim, tipo, como? Você já teve? Eu falei, mas eu tive piercing no umbigo e eu nunca usei barriga de fora. Eu usava. Não, mas aí, mas para você ver como é que lá atrás eu já tinha essa consciência. Já Porque, tinha. Aham. então, tipo, por que que você botou um piercing no umbigo? Eu falei, porque eu não fiz nada para mostrar para ninguém, eu fiz para mim. Sim. Eu sabia que eu tinha, eu queria na época. Ah, tá certo, Uhum. isso é outra história, né? Tá no meu passado. Cada um com a sua, com o seu background. Exatamente, não é o meu hoje. Mas o meu hoje não apaga o que eu vivi. Não apaga quem eu fui. É, E é. vamos lá, o inimigo, ele quer manter a gente presa no nosso passado, né? Mas a transformação é constante, A gente tem que abraçar. entendeu? Mas não apaga quem eu fui, faz parte da minha história. Eu fui essa moça que, e ainda coloquei numa época que nem existia no Brasil, em 97, em Londres, numa outra situação, uma outra fase da minha vida, Aham. entendendo? Mas isso conta a minha história. Eu já não vivo mais naquele passado, mas ele não foi apagado, né? E Porque tudo que a gente viveu é para testemunhar também. Então, quando exato. tu entende isso, tu não tem mais vergonha, porque tu curou a ferida. Exatamente. E assim, como eu não fiz para mostrar para ninguém, como você falou, eu usava essas vestimentas para demonstrar uma coisa. Então, você vê como a gente usa a roupa para falar. Com certeza. O meu era para pertencer. As minhas amigas fizeram. Lá vai a Daniela enganar a mãe para fazer um piercing. Mãe, já fiz, vem só pagar. Chegou lá, não tinha feito nada, mas ela caiu, né? Não. Não, eu cheguei no aeroporto no Brasil com um curativo ainda que eu tinha feito no dia anterior antes de voltar para o Brasil. Minha mãe, que isso, menina? Eu falei, eu fiz um piercing ontem. Minha mãe, tá louca. Mas assim, ninguém nem sabia que eu tinha, É. porque eu não usava a barriga de fora. Faz parte da nossa missão, Sim. né? E eu acho que a gente se posiciona assim, né? Porque muitos vão dizer, o homeschooling é maravilhoso. Faz homeschooling, façam. Vai estar ali protegido, vai estar, né? Vai estar disciplinando, discipulando no caminho, maravilha. Mas tem pessoas que têm outra missão.
sim. Tem uma missão que eclesiástica. Então a gente não cabe num lugar, a gente pode estar por uma estação, né? Que tu também falou que tu também era da Lagoinha, eu sou da Lagoinha, mas eu faço parte da Igreja de Cristo. E eu também, a gente fala de vestimenta porque a gente tem autoridade para falar. Eu andava de cropped, andava com decote. Então, isso nos dá autoridade, não vai fazer com que a gente julgue, porque a gente esteve lá e a gente não tinha discernimento nenhum de que a gente achava que aquilo ali era o nosso valor. Participou, o verbo já está no passado, né? Já está lá. Então, quer dizer, se a pessoa. Gente, essa é a grandeza do evangelho, do que Cristo faz, é nos transformar. Eu ontem Amém. fui aquilo lá, mas hoje eu sou outra pessoa. E glória a Deus por isso. Amém. A gente vai ser aperfeiçoado até nós vermos face a face. E aí tudo vai ser pleno, tudo vai ser completado, porque o reino já está aqui, nós somos partes do reino, mas ele ainda não é completo até a vinda. Então, quando a gente entende que é um processo que tu vai continuar achando mazela na tua vida, tu não vai chegar à perfeição. Se tu achou que tu chegou, meu anjo, né? A gente vai em muitas palestras de mulheres, elas chegam, eu tô 100%, tô maravilhosa. Eu falei, sangue de Jesus. Já tá errado porque tá mentindo, né? E assim, não é porque hoje eu não tenho piercing, né? Ou eu não frequento os lugares que eu frequentava antes, que eu não tenho nada para melhorar. Amém. Essas coisas Deus me questionou lá atrás, mas hoje o Espírito Santo continua me confrontando sobre outras coisas, né? A gente tem conversado, você tem falado para mim sobre a questão do biquíni e tal. Eu sou carioca, nasci na praia, gente. É difícil. Não gosto de maiô, tá? Não gosto. Mas hoje eu tô entendendo. Não gosto de ficar com a barriga branca. Eu não gosto, eu tenho horror de marca. Então, assim, eu sempre gostei de usar biquíni, tomara que caia. Nunca usei fio dental, essas coisas, porque eu nunca gostei. Sim, não é do gosto. Sabe? Mas, assim, hoje para mim ainda é difícil me ver só usando maiô. Eu comprei vários maiôs esse ano. Deus sabe, você tá entendendo? Eu tenho. O que eu fazia em eventos, essas coisas, né? Até usava. Mas, assim, eu gosto de pegar sol com biquíni. É a realidade hoje. Deus está tratando isso comigo? Tá, porque hoje eu estou tendo um outro entendimento. Eu já consegui me desligar disso totalmente? Não, eu vou. Se eu disser que hoje eu vou só usar. Mentira! É mentira, a gente Eu também gosto de cropped, mas não precisa mostrar a barriga, porque o meu corpo, a cintura, eu fico mais magra se tiver assim, ó, um cinto, algo marcando. Então, quando tu usa uma blusa... Você pode usar o cropped, gente. Não é a peça que te faz pecar, é a forma como você usa e a mensagem que você quer transmitir através dela. Tá? E a voz que tu tá ouvindo, porque às vezes o Espírito Santo não tá nem te falando nada, e tu tá lá vendo o Reels que não usa, mas não usa cropped. Gente, assembleiano. Mas o que eu faço? Quando eu uso cropped, eu uso uma calça de cintura alta. Eu também. O cropped fica em cima. Ai, graças a Deus. Não fico de barriga de fora. Porque, imagina, se quando eu era jovem eu já não gostava, imagina hoje. Eu vou fazer 53 anos. Maravilhoso. Você tá entendendo? Eu não me vejo de barriga de fora. Se eu já não me via jovem, imagina agora. Entendeu? Não, mãe de família, o meu filho vem e me diz, mãe, aquele maiô que tu usou lá, de 5 anos, que eu ensino para eles a proteção do corpo, partes privadas, que é pudor. Aquele maiô, mãe, vem me dizer, não tem muito pudor na parte de trás. Olha só. Entendeu? Então, assim, é o momento espiritual. Deus vai tratar a gente também quando a gente estiver preparada para entender aquilo. Porque muitas vezes a pessoa vai te criticar. Você não pode, mas você não tem aquele entendimento. Então, não vai ser efeito para você. A partir do momento que você tem o entendimento e está preparada para viver aquilo, aí o Espírito Santo vai lá, ó. E a gente vai subindo, né, de nível, né? Vai sendo aperfeiçoado e aí vem mais um ensinamento. E é muito fácil a gente ouvir os profetas falando de bênção, falando de tu vai receber isso, mas e quando ele vem e te diz algo que tu não queria estar ouvindo? Aí é outra vida, aí o profeta até falso é. Então a gente tem que estar aberto. Eu falei hoje com a Natália, não sei se a Natália ainda está aí, porque eu não tenho visibilidade, mas a Natália falando sobre a vestimenta, sobre o Espírito Santo ministrar.
que eu fui confrontada de que Deus ele dá algo novo, uma profeta falou. Só que é muito maravilhoso tu querer algo novo. Quero viver algo novo. Sim, Quero viver. Mas aí eu imaginei um odre virado ao avesso e sendo raspado. Porque pro vinho novo entrar num odre velho, ele tem que ser ajustado. é. Tem que se E não expandir. funciona, né? Meu Deus. Então, Né? tu pedir um vinho novo, é tu pedir para ser mais podado ainda. Então, que venha, porque quando o fruto está frutificando e tem aquela Ó, floração Natália abundante. tá aqui ainda. E É verdade. deixa eu ver aqui, Alcenir Cartacho, ela, Ah, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo me convém. Exatamente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente tem que ver o tempo, o local, para tudo tem, né? A gente fala na moda, a gente fala que tudo tem um dress code, tem um código de vestimenta, né? E para o cristão também, né? Então a gente tem que entender, discernir os tempos, né? Mas é sobre isso, gente. amém. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, alguma coisa. Estou muito feliz, Dani. Adorei o nosso tempo aqui, o nosso bate-papo. Deixar o bom dia todo. Muito bom, muito obrigada, Pan. Olha, muito grata mesmo. E Deus é maravilhoso, né? Porque não é nunca algo nosso agregar com os talentos e os dons dos outros. Então, esse projeto do Revestidas, Deus me disse, vai ser com as vasilhas das vizinhas. Então, obrigado por oferecer aí a tua vasilha cheia de azeite, né? Tão maravilhosa e com tanto ensinamento. Eu estou muito feliz, eu sou muito grata enquanto eu estou aprendendo, porque a gente ministra o que a gente está vivendo também, né? É um presente. Amém, amém. Amém, amém. Servir, servir Amém. ao Senhor. É isso, então. Olha, beijo para todos. Dani, mais uma vez, obrigada. Obrigada às gringas cristãs por me receberem. Amém. E até a próxima. Até a próxima. Tomara que em breve. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.